Bem-vindos e bem-vindas à segunda aula do curso de Linguística Formalismo do E-Letras Português. É com grande satisfação que mais uma vez nós estamos aqui com vocês, alunos e alunas. A nossa aula de hoje tem como tema a complexidade do objeto e da ciência. Vamos ver de uma forma extremamente rápida, mas vamos trabalhar os tipos de conhecimento, o conhecimento científico, a complexidade da linguagem e das línguas, a linguística como ciência, as suas origens e o desenvolvimento no século XX, e finalizaremos com uma distinção muito rápida sobre formalismo e funcionalismo. E com que objetivo faremos isso? Com o objetivo de levá-los a compreender a complexidade das pesquisas acadêmicas e a diversidade de olhares sobre um determinado objeto, caracterizando diferentes abordagens dos fenômenos linguístico-discursivos. E também tem como objetivo identificar as principais diferenças entre o que a gente chama de corrente formalista e corrente funcionalista nos estudos linguísticos. Então, comecemos com conhecimento, né? Conhecimento é uma forma da gente tentar descrever e explicar o mundo. E ele não é novo e nem é único. Nós temos diferentes formas de construir conhecimento. A arte é uma forma de conhecimento. A religião é uma forma de conhecimento, né? A filosofia é uma forma de conhecimento. E a ciência é outra forma de conhecimento. Então, há muitas formas de se construir o conhecimento. Mas a forma que nos interessa aqui é a chamada forma do conhecimento científico. Então, alguns desses conhecimentos possuem um status diferente dos outros, ou mais status que os outros. Então, nós podemos dizer que realmente, a partir do final do século XIX e do início do século XX, o chamado conhecimento científico se impôs. A tal ponto que, quando queremos desqualificar os argumentos ou as opiniões de alguém, nós dizemos isso que você está dizendo não é científico. Bem, alguns desses conhecimentos também são falíveis. São conhecimentos que podem ser repensados, ressignificados, são conhecimentos que podem ser modificados. Por quê? Porque ao longo da história e ao longo de diferentes sociedades, nós vamos derrubando velhas verdades que estavam sedimentadas. Então, a ciência é assim. A ciência não é uma verdade. A ciência tem, quando tem verdades, essas verdades são provisórias. Então, faz parte do conhecimento científico essa revisão de seus postulados. Isso é bem diferente, por exemplo, do que acontece no conhecimento religioso. As narrativas religiosas são as mesmas. A gente atualiza a forma como compreendemos os símbolos que estão lá na narrativa bíblica, por exemplo, né? Mas não nos cabe dizer se aquilo é verdadeiro ou falso, porque aderimos ao conhecimento religioso como uma adesão de fé, é um dogma. Não é o que se passa realmente na ciência, embora muitas vezes a gente diga que alguns dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores, tomem as suas áreas como verdadeiras religiões, né? Bom, também o conhecimento é resultado de crises internas. A produção desse conhecimento é uma produção com muitas crises internas, com muitas rupturas. Nós sempre imaginamos, do ponto de vista do senso comum, que a produção do conhecimento é um acúmulo daquilo que a gente sabe sobre um objeto, o que não é verdade, não é? Se a gente for olhar, nós temos vários autores que já tinham sido deixados de lado numa certa época e que são ressignificados, retomados numa época posterior. Então, isso significa que não acumulamos conhecimentos, mas rompemos muitas vezes com o conhecimento anterior, ou seja, aquele conhecimento produzido não satisfaz efetivamente e não é por uma carga de densidade, não é porque ele é menos e a gente passa a conhecer mais, no sentido cumulativo, é porque o que ele diz realmente não serve para explicar, por exemplo, no caso das ciências humanas, a sociedade, o homem e a linguagem, né? Bem, alguns tipos de conhecimento que a gente pode elencar, são vários. Começaria com o científico. O conhecimento científico é aquele que é produzido
com determinadas condições. Primeiro, eu tenho que eleger um objeto. E preciso de ter um olhar, um ponto de vista sobre esse objeto. Por exemplo, podemos estudar a linguagem, mas essa linguagem terá que ter um certo olhar, um certo ponto de vista sobre ela. Que ponto de vista pode ser esse? Pode ser um ponto de vista pedagógico, pode ser um ponto de vista histórico, pode ser um ponto de vista sociológico, pode ser também um ponto de vista, não é, da ciência política, da psicologia. Mas aqui, neste curso, o ponto de vista que elencamos ou que elegemos para trabalhar com vocês é o ponto de vista da linguística. Tá? Nós temos também o ponto de vista ou a construção do conhecimento que a gente chama de conhecimento filosófico. Esse conhecimento também é muito importante. É um conhecimento que é produzido baseado na racionalidade, né? Então, podemos explicar, por exemplo, o que é a linguagem para o homem. Como é essa linguagem para o homem? O que é que ela significa? Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo de uma discussão que acontecia na Grécia numa perspectiva filosófica. Os homens naquela época se perguntavam se a linguagem era fruto da convenção entre os homens ou se a linguagem resultava, não é, de uma adesão, digamos, a um mundo ideal, né? Então, se era imanente ou se era resultado dessa convenção. Então, com o passar do tempo, né, a gente foi vendo que a linguagem é resultado dessas interações sociais, né, desse trabalho humano dentro de uma perspectiva histórica e social. Mas, mesmo assim, nós carregamos alguns traços dessa mentalidade, dessa forma de pensar, que estava lá radicado nesse momento inicial dos estudos, quando a gente pensa numa perspectiva ocidental, que é uma perspectiva começando na Grécia, não é? Nós temos também o chamado conhecimento religioso. Esse conhecimento religioso, como a gente já viu muito rapidamente, é um conhecimento que não se baseia em verdades, não é? Nem no estabelecimento de uma falsidade ou uma verdade. Acreditamos ou não acreditamos em Deus por uma questão de adesão a essa forma de explicar o mundo. E esse do senso comum é um conhecimento que, de fato, é um conhecimento construído baseado nas experiências, é um conhecimento produzido por pessoas não acadêmicas, um conhecimento, não é, que tem suas raízes também em algumas questões que são de natureza científica, filosófica, mas eles são baseados realmente naquilo que as pessoas produzem do ponto de vista das experiências que verifica, que propõe, que emerge da sociedade. Bem, dito isso de uma forma muito geral, porque há várias formas, há muito mais tipos de conhecimento, há várias formas de conhecer o mundo, mais do que essas que eu elenquei aqui, vamos falar do conhecimento científico em relação à linguística. Ora, a preocupação com a linguagem, como eu já referi anteriormente, ela é bastante antiga. Não só entre os gregos, mas mesmo entre os orientais, muito antes da gente pensar nos estudos gregos. Já existia uma preocupação com o sânscrito, com a língua sagrada dos Vedas, enfim, havia uma preocupação realmente com uma produção linguística, mas a gente não pode dizer que ela tinha como parâmetro a eleição realmente de um objeto, métodos próprios, enfim, tudo aquilo que caracteriza a ciência hoje. Então, a linguística vai se constituir como ciência, a gente vai ver isso através dos vários livros de história da área, né, a partir de um gesto inaugural do Saussure, que vai dizer, nós temos a língua, uma instituição social que paira na cabeça de todos nós, né, é como se fosse um exemplar de um dicionário na cabeça de todos nós. Então, no caso, a língua portuguesa, o que é que seria a língua portuguesa? O somatório de todas as falas de Moçambique, Angola, Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Macau, enfim, a gente tem várias possibilidades de pensar a língua portuguesa. Mas o Saussure dizia, não nos interessa saber quem é que usa essa língua. Embora ele trabalhe com a língua como instituição social, o sujeito
que está, não é, nessa relação com a língua não interessa, assim como não interessa a perspectiva histórica. Ou seja, para o Saussure é necessário escolher o que se fala, o que se produz, o que é um sistema, o que é a estrutura de uma língua num certo momento da história. E não interessa tanto o que veio antes desse momento, desse corte que se estabelece, e o que se segue. Então, como exemplo, se eu hoje uso você, você vai sair hoje à noite, não interessa para quem vai estudar a estrutura da língua portuguesa contemporânea saber que esse você já foi um vossa mercê, que se transformou num você e que hoje é você. E que talvez, num exercício futurista, possa chegar a ser um ser, né? Como a gente já usa informalmente. Você vai sair? Ou até como no nome de um motel na beira da entrada da Praia do Francês, em Alagoas, você que sabe. Então tem um ser, um que e sabe, né? Essas são as formas populares de se apropriando dessa maneira de usar a linguagem. Bem, mas o que é que a gente realmente vê em relação a esse gesto do Saussure? O Saussure foi uma pessoa que, antes de estabelecer as bases da linguística como ciência, ele foi um historiador, né, das línguas. Ele era uma pessoa preocupada em estabelecer a família das línguas e comparação entre elas. Só que, para fazer ciência, ele disse, nós temos que isolar a língua das suas condicionantes sociais, dos seus condicionantes históricos. Então, a gente tem que estudar a língua em si mesma. E aí, a fala, dentro dessa dicotomia língua e fala, não chamou a atenção e nem deveria ser parte dos estudos linguísticos, isso segundo o Saussure, né? Vejamos então, essa perspectiva, né, complexa de pensar a linguagem tem a ver com a própria complexidade da linguagem, né? O que é a linguagem? É uma capacidade que tem o homem de interagir com o seu semelhante numa atividade comunicativa, de interagir com o mundo numa atividade cognitiva e de interagir com a própria linguagem numa atividade metalinguística. Mas nem sempre nós tivemos essa clareza. Nós já achamos que linguagem era a expressão do pensamento somente, né? Também pensamos na linguagem como um objeto de comunicação. Mas à medida em que a pesquisa linguística foi avançando, nós chegamos a ver essa diversidade de abordagens, que é a abordagem da língua em funcionamento, não é? A língua do homem em interação com o seu semelhante, com o mundo e com a própria linguagem. Mas isso fica para os estudos que foram posteriores a essa abordagem saussuriana. Bem, além dessa complexidade interativa, a gente tem a complexidade da linguagem, porque a linguagem é uma capacidade, pode ser entendida como uma capacidade do homem para essas atividades, e também a gente se refere com o termo linguagem para os diversos sistemas semióticos. A gente não fala a língua da dança, a língua do cinema, mas a linguagem do cinema, a linguagem da dança, a linguagem pictórica, a linguagem cinética e assim por diante. Então, vemos já a complexidade de falar da linguagem e falar das línguas. Bem, o objeto da linguística, a língua, foi definido então por esse corte saussuriano com a linguística histórica do século XIX. Então ele fez esse corte e entramos então no século XX. E aí predominou inicialmente nesse século XX o que a gente chama de linguística descritiva, pelo menos na primeira metade do século XX. Então nós tínhamos a língua, não interessava quem usava essa língua nem seus objetivos, né? E a partir daí a gente ia trabalhar a estrutura dessa, ou sistema linguístico, os elementos que estavam, de certo modo, combinando ou entrando em relação uns com os outros. E a gramática gerativa vai aparecer e vai se impor nos estudos a partir do século XX, mas da segunda metade do século XX. Então, só para finalizar a nossa aula hoje, dando um exemplozinho um pouco, né? Nós vamos continuar nossas conversas em outras aulas, mas só para dar um exemplo do que seria uma abordagem funcionalista e uma abordagem formalista. O formalismo e a noção de sistema linguístico, os elementos internos. Então, quando eu digo eu sou Charlie, ou eu sou Nisman, ou eu sou Sérgio Moro, ou eu sou Virgínia,
Aqui não importa quem diz isso, o que importa é uma estrutura que tem eu sou X. E esse X eu posso trocar por qualquer elemento. Quem diz isso, por que diz isso, para quem diz isso, com quais efeitos, num estudo formalista não interessa. O que interessa é saber se essa estrutura eu sou Charlie ou eu sou Virgínia pertence ou não pertence a uma língua, no caso a língua portuguesa. Já aqui embaixo, no funcionalismo, a noção de funções da linguagem, de uso da linguagem, são noções importantes. A história importa, o sujeito importa, não é? Os efeitos importam. Então, veja, os elementos externos, a história, a ideologia, o aspecto social. Então, quando eu digo Je suis Charlie, eu estou dizendo que eu não aceito terrorismo. Vocês viram isso nas manifestações que aconteceram na Europa quando houve o atentado ao jornal Charlie Hebdo, não é? Quando eu tenho Eu sou Nisman, que foi o procurador assassinado ou morto, dizem que suicidou-se também, não é? Lá na Argentina, as pessoas que carregam essas placas querem dizer, quero investigação sobre isso. Quando eu tenho aqui no Brasil, nas manifestações que aconteceram na Paulista, uma placa com a expressão eu sou Sérgio Moro, eu estou dizendo que eu apoio a Operação Lava Jato. E quando eu digo eu sou Virgínia, eu estou me identificando dentre as professoras do curso. Então, é isso aqui que marca a diferença entre uma abordagem e outra. Bem, nós vamos continuar ainda as nossas conversas, mas aqui tem uma série de indicações para vocês continuarem a entender um pouquinho mais sobre esses assuntos, além do material. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.